E aí, nesse ponto, tem um outro produto muito legal que a gente utiliza, e aí eu quero trazer o Salu para a conversa, que eu vi que ele respirou 2 vezes aqui, eu não deixei ele Eu falar. queria dar E- uma contribuição. Olha só, vocês falaram do período da pandemia. Eu estava em outro local. Vocês estavam falando, eu estava refletindo todos os desafios e eu vou usar a expressão, as dificuldades que a gente passou. O que a Focus tem hoje, que é muito relevante para esse modelo, é uma metodologia. A metodologia da Focus permite essa estruturação. Eu estava aqui só recordando, no meu primeiro ano de pandemia, a gente se desestruturou. Olha só, a gente começou a ter problemas de execução, tendo conteúdo, mas o nível de engajamento aonde eu estava ao acesso a esses conteúdos era menos de 6% do time. A gente não tinha uma metodologia para fazer essa gestão. E isso na Focus é algo que, quando eu vim para cá e me engajei com vocês, eu percebi que isso é um baita diferencial. E ainda existe uma carência grande no mercado de ter uma metodologia que ajude as pessoas da área de treinamento e os gestores que têm as dores para ter esses níveis de execução, uma metodologia que promova esse engajamento, como nós temos aqui uma metodologia muito apropriada a cada tipo de modelo de negócio que a gente encontra. Isso é legal que o Salu falou, que esse era o próximo ponto que eu queria colocar aqui para o nosso debate. Hoje, a Focus ela trabalha num formato que nós chamamos de blended. Ora nós estamos presencial, ora nós estamos online síncrono e ora nós estamos online assíncrono. Ou seja, utilizamos esse conceito do workshop presencial em convenções, em reuniões de treinamento. Também reunimos o time com workshops diferenciados, trabalhando de forma online e também utilizando a plataforma. Fala um pouquinho pra gente, Walter, da construção desse plano de treinamento, porque acontece um negócio interessante. Hoje, mais de 60% dos nossos clientes não nos contratam para um treinamento pontual, e sim para um acompanhamento durante o ano, que isso é uma responsabilidade e um prazer muito grande que nós ficamos junto com o cliente durante bastante tempo. Como que a gente pode fazer, por exemplo, agora falando do conceito online, né, já falamos bastante do presencial e da plataforma, como que eu consigo fazer um workshop online, vivencial, provocador, de geração de conhecimento, em algo que é mais frio, que muitas vezes está lá o professor falando e o pessoal assistindo e concorrendo com o e-mail que chega, o WhatsApp que toca. O WhatsApp é um produto que nós temos que a gente tem que falar ainda hoje, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas como que a gente faz para competir até com as redes sociais e fazer um workshop online, por exemplo, desafiador e que consiga prender a atenção da galera? Não, ótimo ponto. A pandemia também exigiu da gente, como consultores, um certo nível de diferenciação. Porque havia um mercado comprador desse tipo de treinamento no início, porque era a única modalidade que Que estava tinha, né? disponível, que tinha, era a única maneira que tinha de fazer. Porém, num segundo momento, a gente percebeu que as coisas começaram a ficar muito repetitivas. E o pessoal começou a escolher meio que os treinamentos que eles queriam fazer, porque não estava engajando. Não estava engajando. Nesse sentido, a gente teve que dar um passo para trás, olhar para como nós já fazíamos no presencial e tentar trazer aquela experiência vivencial para o treinamento online. E foi aí que a gente desenvolveu uma metodologia, como o Salu muito bem comentou há pouco, uma metodologia na qual a gente aplicou várias técnicas que a gente já usava no presencial, trabalhando as variações, usando vídeos, separando as pessoas em salas, utilizando uma série de aplicativos proprietários que nós desenvolvemos para fazer a implementação de dinâmicas, o que nos ajuda bastante para consolidar essa produção de informações que vem das equipes, que praticamente sempre é muito rica, e também dando voz às pessoas no treinamento, promovendo debates e elevando no nível mais alto possível a qualidade dos conteúdos que a gente transmite, né? Melhorando as nossas técnicas de comunicação,
E isso nos permitiu fazer treinamentos online que foram praticamente atemporais, segundo a avaliação dos nossos treinandos, de 8 horas, né? Ou mais, 12 horas divididas em 2 dias, às vezes. Isso passou a ser muito mais comum, porque foi uma verdadeira imersão. É importante que esse treinamento não seja como uma aula acadêmica somente, porque eu sou professor em cursos de MBA e pós-graduação, porém, assim, a dinâmica é uma dinâmica muito diferente, né? Quando a gente fala de corporação, de mercado corporativo, a expectativa das pessoas é de que você realmente faça algo que as retenha ali na frente da tela com um certo nível de atenção. E a gente aprendeu, nos especializamos e a gente consegue hoje manter a atenção dessas pessoas com esses treinamentos que tem todas essas variações, que tem toda essa metodologia atrativa e vivencial. Muito bom. E aí... Pode falar. E assim, né? Isso não só nos workshops, né? A gente falou dos workshops online, né? Que hoje a gente faz bastante. Por outro lado, a pandemia, nesse sentido do treinamento, ela trouxe para a prática das empresas esses treinamentos à distância com uma frequência muito maior. E isso foi bom, porque treinamento é frequência e sequência, não adianta. Treinamento é frequência e sequência. Nós temos a memória de trabalho, onde a gente tem os esquemas, né? Se eu perguntar aqui, quanto é 57 vezes 43? Logo você vai acessar os esquemas que estão na sua memória de curto prazo, a memória de trabalho, para poder fazer essa conta. É uma atividade racional. Mas, para que esse conhecimento vá para a memória de longo prazo, você vai ter que repetir várias vezes. Você vai ter que fazer muitas vezes essa conta. Como a gente fez com a tabuada quando era criança. Não é assim que funcionou? Não é assim? É ou não é? Pois é. Então, assim, o treinamento é a mesma coisa. Os conteúdos precisam ser repetidos, precisam ser treinados. Ah, precisa ser repetido tudo igual? Não precisa ser tudo igual. A gente pode variar nos formatos, variar no layout, variar no treinador que vai falar do conteúdo, variar no tipo de dinâmica. Mas é necessária essa repetição para que ele vá para a memória de longo prazo, sem dúvida alguma. E o treinamento à distância, ele ajuda muito nesse sentido, porque ele custa muito menos. Os recursos necessários para que você tenha acesso a esse treinamento são mínimos, você tem que ter uma boa internet. Enfim, nesse sentido, o workshop à distância ajuda bastante. Mas ele não é o único formato. Nós tivemos também que adaptar outras formas de treinamento presencial, como os roleplays, que a gente faz de uma forma incrível no presencial, né? Super vivencial, a gente monta cenários, leva as gôndolas quando é para uma equipe de varejo, faz o pessoal meter a mão na massa ao mesmo tempo que eles executam todas as etapas esperadas, né? De um trabalho bem estruturado. Você falou né? do roleplay?